Os especialistas alertam para a prevenção e tratamento das doenças das gengivas, que são a patologia não transmissível mais comum em todo o mundo. Em vésperas do Dia Europeu da Saúde Periodontal, que se assinala no dia 12, recordam-se números alarmantes. A Organização Mundial de Saúde refere que a doença afeta 50% dos adultos. O representante da Federação Europeia de Periodontologia, Ricardo Faria Almeida, está neste jornal. Bem-vindo. Antes de mais, o que é que significa a doença periodontal e como é que ela se manifesta? Na verdade, bom dia, em primeiro lugar, e agradecer já o convite. A doença periodontal é algo que afeta somente as gengivas, ou seja, normalmente quando falamos em medicina dentária pensamos no dente, aqui estamos a falar das gengivas. O primeiro sinal será o sangramento das gengivas, que infelizmente a maior parte da população entende como algo normal, e não dá a devida importância. Na verdade, eu costumo dizer, nós não sangramos naturalmente das mãos nem dos olhos e, portanto, também não é normal que sangremos das gengivas. E a partir daí desenvolve-se um conjunto de situações que culminam numa fase posterior, já muito avançada, com a própria perda do dente. A questão é que é possível, por um lado, prevenir, por outro lado, diagnosticar precocemente e tratar. E com isto, digamos, limitar muito os problemas que podem surgir à população e que, na verdade, e isso nós vemos em Portugal, há muita população que não tem os seus dentes na boca e isso traz dificuldades não só no contexto social, do trabalho de cada um de nós, mas também em termos funcionais, a capacidade de conseguir mastigar. Agora, eu diria que na parte periodontal centraria fundamentalmente o primeiro sinal no sangramento das gengivas. E o que é que esse sinal traduz sobre o que é que não está bem? Sim, na realidade, quando sangra é porque há um processo inflamatório. No caso da doença periodontal, esse processo inflamatório resulta da ação de bactérias, que todos nós temos na boca, e que em determinada altura, numa parte da população, naquela que é suscetível à doença, conduz a esse início dessa inflamação e, portanto, à perda da gengiva e do osso que suporta o dente. E quem está mais suscetível? Na verdade, há fatores de risco e estão determinados. Interessa dizer que 10% da população é altamente suscetível, ou seja, na verdade, mesmo tendo poucos fatores de risco, a evolução da doença ocorre de forma muito rápida. Há 80% que depende muito dos fatores de risco e esses fatores de risco são fundamentalmente, e nós podemos dividi-los facilmente, em fatores de risco do comportamento, e aí conta muito o hábito de fumar, por exemplo. A má higiene oral é uma das principais causas. Ou então fatores de risco biológico. E há algum conjunto de patologias sistémicas, nomeadamente a diabetes, que faz com que estes pacientes tenham mais risco de desenvolver estas doenças e que ela evolua mais rapidamente. E, portanto, apesar de haver grupos de risco, é algo que todos nós estamos sujeitos a ter a patologia, sendo certo que ela é tratável digamos, e esse é o grande objetivo desta campanha, é um pouco sensibilizar as pessoas, não só para o diagnóstico precoce, mas também que é possível tratar a patologia. E chegando a essa fase do tratamento, o que é que existe e o que é que pode ser feito por estas pessoas? Na verdade, o tratamento vai, como disse, se a causa são as bactérias, o tratamento vai no sentido de eliminar essas bactérias. Uma vez feito esse tratamento, e muitas vezes dependendo da fase da evolução da doença, nós conseguimos parar a progressão, não conseguimos voltar tudo atrás. E o voltar tudo atrás significa, eventualmente, recuperar parte da gengiva que se perdeu, parte do osso que se perdeu. No entanto, digamos, conseguimos parar a progressão, isso claramente, e em muitas situações conseguimos até recuperar o que se perdeu. Agora estamos sempre sujeitos, durante o tempo, a controlar os fatores de risco, ou seja, se eu continuar a fumar e se me for diagnosticado o problema e se eu for tratado, apesar de conseguir num determinado momento tratar a doença, tem também o paciente que ajudar em deixar de fumar para resolver o problema. As altas taxas de prevalência em Portugal ultrapassam as europeias. O que é que explica este facto? Eu acho que tem a ver fundamentalmente com alguns hábitos que estão muito enraizados na nossa população, desde logo o não diagnóstico precoce. Como dizia ao início, é normal muitas vezes as pessoas dizer que quando acordam de manhã sentem sangue na almofada, mau hálito, por exemplo, e que não entendem como algo normal, quase uma fatalidade, porque muitas vezes até associam isso, o meu pai perdeu os dentes e, portanto, a mim não tenho outra hipótese senão acontecer a mesma coisa. E não é verdade. E, portanto, podemos tratar, podemos diagnosticar precocemente e podemos evitar que isso aconteça. Portugal, é verdade que nos últimos anos há uma melhoria considerável daquilo que é a saúde oral dos portugueses. E, portanto, isso acredito que a curto, médio prazo, e essa diferença de números no contexto europeu e no contexto português vão começar a ser encurtados e vamos começar a ter um comportamento mais idêntico à população europeia. Não significa que haja patologia. Se houvesse maior acesso à saúde dentária em Portugal, seria mais fácil se ela não fosse apenas privada?
seria eventualmente uma vantagem, mais que tudo, digamos, o estímulo e a motivação de que as pessoas possam, de uma forma menos custosa para cada um deles, não sendo só mente privada, ter a capacidade de ser esse diagnóstico e esse tratamento. Isso seria, sem dúvida, o ideal. E, aliás, quando comparamos os nossos números com alguns números de países nórdicos, nós vemos, se calhar, essa diferença e tem também a ver com isso necessariamente. Muito obrigada, Ricardo Faria de Almeida, por ter estado no Muito obrigado. Portugal.